Hoje, 20 de janeiro, marca o primeiro ano do retorno dele à Casa Branca e as relações internas e externas dos Estados Unidos nunca estiveram em um estado de tensão tão latente. Perseguição a imigrantes, tarifaços, ofensivas militares, ameaças territoriais, sanções unilaterais e tentativas de se impor como mediador de conflitos são alguns pontos nos quais Trump tem testado seus limites e ele não dá a menor impressão de que vai mudar o seu comportamento. Um exemplo recente foi a carta enviada ao primeiro-ministro da Noruega. Nessa obsessão por um Nobel da Paz, ele diz que não precisa mais se comprometer com ela e deixa um questionamento de como serão os próximos 3 anos do seu mandato. Estou de volta com Felipe Monteiro e jogo, Felipe, esse questionamento para você. O que é que você acha que a gente deve esperar de Donald Trump nesses próximos 3 anos, 3 longos anos? O Rafa, Donald Trump é imprevisível, né? O Donald Trump, em um ano de mandato, acabou mudando a ordem mundial, né? É bom lembrar que o Donald Trump, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, ele resolveu retomar aquela ideia do protecionismo americano, né? Querendo voltar para o pré-Segunda Guerra Mundial, né? Década de 30, século XIX, e que os Estados Unidos era um país protecionista e, por conta do protecionismo, conseguiu se reindustrializar, né? E aí, quando Donald Trump assumiu o governo, ele viu que a cadeia de produção estava fora dos Estados Unidos, né? Então, ele resolveu, né, por meio das suas políticas, né, suas medidas econômicas e políticas, tentar, por meio do tarifaço, mudar essa ordem mundial e tentar trazer as empresas para os Estados Unidos, né? Ele fez isso achando que se ele implementasse tarifas, né, de outros países, ajudaria os Estados Unidos na reindustrialização, né? Mas ele esquece que o mundo mudou, né? O mundo contemporâneo mudou, né? Quando você pega, por exemplo, na lista das empresas mais bem avaliadas do mundo, né, todas elas, né, das 5 empresas, 4 são norte-americanas, né, e todas têm uma ligação muito grande com inovação, né? A Apple, a Microsoft, a Tesla, né? São empresas, por exemplo, que a NVIDIA, né, são empresas, por exemplo, que fazem da inovação, né, o seu motor e não tem necessariamente a ver com aquela industrialização que o Trump acha necessário, que tem a ver com o chão de fábrica, né? A Apple, por exemplo, não tem uma fábrica, né, mas ela consegue, por meio da inovação, criar o iPhone, criar outros equipamentos que fazem com que seja muito mais bem valorizada do que as fábricas que ela utiliza na China, por exemplo, né? Então, o Trump esquece esse detalhe, essa premissa, né? Que o mundo atual não é o mundo da economia industrial, é o mundo da economia do conhecimento, né? Que a inovação é muito mais importante, né? Faz muito mais sentido do que, de certa forma, voltar para aquela ideia, né, da Revolução Industrial, do chão de fábrica, né, de implementar a indústria pela indústria, né? Inovação é muito mais importante do que isso, né? Mas é uma ideia que tem mudado completamente o formato do mundo, né? E recentemente, quando você vê, por exemplo, o Trump entrando, né, na Venezuela, né, e prendendo o Maduro para ser julgado sob a égide das leis norte-americanas, você vê que ele voltou, né, querendo ou não, com o plano Marshall, né? Voltou, querendo ou não, com a ideia, né, de que há necessidade das zonas de influência. E isso muda completamente o formato do mundo, né? Faz com que a Rússia possa fazer a mesma coisa com a Ucrânia, faz com que a China possa fazer a mesma coisa com Taiwan, por exemplo, né? Então, o que ele colocou o Trump colocou o mundo mais inseguro do que estava antes, né? E o Trump é uma incógnita, né? O que ele está fazendo com a Groenlândia também, ameaçando pegar a Groenlândia, né? Querendo comprar inicialmente, ele coloca em xeque a União Europeia, né? Você vê, por exemplo, que nós temos, né, 3 grandes países, né, e 3 grandes zonas de influência, né? Os Estados Unidos, a China e a Rússia, né? E a União Europeia, né, ao ficar calada em relação à Groenlândia, né, acaba enfraquecendo também a OTAN, né? Então é um grande problema, né? Então a gente não sabe o que a gente pode esperar do Trump nos próximos 3 anos de governo, né? Mas pode esperar, de forma genérica, muita bagunça e muita confusão em relação a essa nova ordem mundial que ele está implementando. E, na minha opinião, ele acaba perdendo, e muito, né,
com essa questão dos tarifaços, né, da China e de outros países que têm uma possibilidade de implementar políticas muito mais colaborativas do que do enfrentamento que os Estados Unidos têm feito nos últimos meses. Felipe, vou aproveitar esse gancho da Groenlândia e trazer de volta essa carta que eu citei no início, da qual muita gente, inclusive, acreditou que poderia ter sido criada por inteligência artificial, foi comprovada que, de fato, foi escrita pela Casa Branca, em que Trump demonstra essa obsessão que ele mantém pelo Prêmio Nobel da Paz, inclusive criticando a Noruega, que não tem ingerência em relação a quem o prêmio vai ser dado. Mas ele deixa aí claro de que um dos motivos que podem fazer ele querer entrar no país, tentar, né, nessa questão da Groenlândia, que ele já fala desde o início do mandato, tem a ver também com o fato dele não ter sido agraciado com o Prêmio Nobel. Queria que, sim, a gente pudesse entender um pouco o risco que esse tipo de obsessão do presidente Trump também pode trazer. Rafa, essa é uma grande. Quando se trata do Trump, né, é impossível fazer uma avaliação, né? Eu, por exemplo, estava junto com vários especialistas, né, em guerra e considerava quase impossível os Estados Unidos entrarem na Venezuela, né? E você vê uma operação dos Estados Unidos na Venezuela precisa, né, cirúrgica, que em 47 segundos capturou Maduro e levou Maduro para os Estados Unidos, né? Ou seja, é muito difícil você precisar como o Trump vai agir, ainda mais em relação à Groenlândia, né? O Trump é imprevisível, né? Mas o Trump tem uma questão, Rafa, que é importante destacar, porque o Trump, às vezes, ele consegue fazer aquilo que a gente chama de negociação de leverage, né? Que é ser extremista, colocar numa situação completamente de terror para tentar negociar a partir daí, né? Então, tudo leva a crer que, em relação à Groenlândia, né, o Trump irá tomar a mesma medida, né? Eu realmente não acredito que o Trump vai invadir a Groenlândia e vai fazer algum tipo de operação militar na Groenlândia, porque se ele fizer isso, né, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com a OTAN, né, e vai enfraquecer ainda mais a União Europeia, né? Eu não acredito que a União Europeia vai deixar, né, os Estados Unidos dar esse passo em relação à Groenlândia, porque se a União Europeia fizer isso aí, e deixar o Trump ter uma postura dessa, né, de invasão, né, na Groenlândia, né, ela vai se enfraquecer ainda mais, né? E aí o que vem a partir daí, né, pode ser muitas coisas que a gente nem consegue avaliar nesse momento, né? Por isso que a França se colocou contra, por isso que a Alemanha está se colocando contra, por isso que a Dinamarca e a Noruega, né, de forma incisiva, tem se colocado contra as palavras do Trump em relação à Groenlândia, porque é um setor, né, que, se os Estados Unidos conseguirem adentrar, iremos ter realmente um problema e uma questão conflituosa muito grande e muito profunda no mundo todo, né? E aí tem aquela questão, né? Apesar dos Estados Unidos voltarem com a ideia das zonas de influência, né, mostrar claramente que não vai deixar nenhum país, né, ter mais influência na América Latina do que o próprio Estados Unidos, né? A partir do momento que a União Europeia deixa, né, o Trump invadir, né, e aumentar as zonas de influência para dentro da Europa, né, aí a Europa, sim, vai se tornar irrelevante e insignificante. E nesse momento, eu creio que a Europa, né, a OTAN, né, está começando a pensar e sopesar sobre essa questão dos Estados Unidos. Por isso que eu acho, sinceramente, que os Estados Unidos e o Trump está fazendo realmente uma postura, né, de ser extremado na colocação para tentar negociar uma questão muito mais favorável em relação à Groenlândia e à União Europeia do que o que tem hoje em dia. Felipe, ainda falando sobre Donald Trump, né, como a gente trouxe, é um ano de governo, trouxemos aqui análises a respeito da relação de Donald Trump com o resto do mundo, mas eu acho que é muito importante a gente trazer também a sua análise do que está acontecendo dentro do país. A política migratória de Trump, ela sempre foi muito clara, ela ficou muito mais intensa a partir desse segundo mandato, e a gente está vendo acontecer recentemente, principalmente, citar a cidade de Minneapolis, que houve, então, muitas ações do ICE, que é a Polícia Migratória, e o que a gente está vendo é muitas imagens também agora de cidadãos americanos armados
e indo junto do ICE para impedir, né, de que a polícia migratória possa ter atitudes que eles considerem erradas, né, exageradas, pelo menos. O quão grave é que esteja acontecendo isso no país, já que eu citei Minneapolis, mas a gente tem também casos parecidos em outras cidades e dentro de um país do qual a segunda emenda, que é tão celebrada, é aquela de que todo mundo tem direito ao porte de armas. Esse é outro ponto que você vê da política do Trump, né? Trump, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, ele resolveu se colocar contrário, né, ao governo democrata de ser muito mais tolerante aos imigrantes, né, nos Estados Unidos, né? E é bom lembrar que os Estados Unidos são um país, né, e tem muita ligação, né, e foram formados por imigrantes, né? Os Estados Unidos têm sua força, né, motriz, tem sua força grande, né, exatamente por receber, né, em toda a sua história, imigrantes do mundo todo, né? Se vai nos Estados Unidos, por exemplo, né, você vê, por exemplo, que o CEO da Apple ele é descendente de indiano, né? Você vê, por exemplo, que o secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, né, Marco Rubio, ele é descendente de cubano, né? Ou seja, é um país que claramente tem, na questão do imigrante, né, uma das suas forças, né, e uma das suas energias, né, principal, né? Então, quando o Trump começa a se colocar contra essa questão dos imigrantes, né, e começa a ter uma atitude violenta, né, com os imigrantes, sem sombra de dúvida, ele faz com que os Estados Unidos percam um dos seus maiores valores, né? E mais do que isso, né? Você vê, por exemplo, que a postura do Trump, de certa forma, contraria exatamente vários pontos da Constituição americana, né? E nem digo em relação ao porte de armas, né? Eu digo em relação a outros aspectos, né, importantes dentro dos Estados Unidos, né? Quando se vê, por exemplo, que um imigrante, né, vai para levar seu filho para a escola, né, ou vai rezar, né, na sua igreja católica, protestante, ou de outra fé, né, e o Trump permite com que a polícia imigratória dos Estados Unidos prendem essas pessoas nesses setores que, de certa forma, são setores protegidos constitucionalmente dos Estados Unidos, liberdade de religião, liberdade de educação, né? Você vê claramente que há um enfraquecimento e há um problema de intolerância muito grande em relação aos imigrantes, né? E isso tudo, de certa forma, acaba colocando na população, né, um potencial de violência muito grande, né? A partir do momento que a política dos Estados Unidos de ir atrás de imigrantes, né, a população se acha no direito de denunciar o seu vizinho, né? Se acha no direito de utilizar, né, a arma, né, para fazer algum tipo de atuação contra aqueles imigrantes que estão nos Estados Unidos, né? E não tem como, né, os Estados Unidos crescerem, né, se desenvolverem sem a força dos imigrantes, né? A gente sabe que uma das questões da economia que fazem o país crescer é exatamente mão de obra, né? E os Estados Unidos precisam de mão de obra para crescer, né? De nada adianta os Estados Unidos terem uma postura protecionista, quererem criar indústrias nos Estados Unidos, querendo se reindustrializar, né, sem ter mão de obra qualificada e mão de obra de imigrantes. E os americanos não querem, né, os trabalhos precarizados que os imigrantes naturalmente se voluntariam para atuar nos setores informais da economia, né? Então, tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham um problema econômico muito grande. E tendo um problema econômico muito grande, né, não tendo mão de obra qualificada e nem mão de obra precarizada, né, o que vai acontecer é que o salário vai aumentar. O salário aumentando, o que vai acontecer? A inflação aumenta também. E junto com o aumento do custo da mão de obra, com o tarifácio que o Trump colocou no mundo todo, né, o que vai acontecer? A inflação dos Estados Unidos vai crescer e aí, com isso, pode repercutir negativamente no governo trumpista, né? Então, você vê que tudo isso, né, leva a crer que o Trump terá, no médio e longo prazo, um problema muito grande para manter a sua política econômica e a sua política em relação aos imigrantes, que são, querendo ou não, a força principal dos Estados Unidos.